Ei, Estrela, seja muitíssimo bem-vinda a mais uma pílula de branding, posicionamento, negócios digitais. E nessa semana a gente vai falar sobre a diferença entre criar uma consultoria e uma mentoria. Essa é uma dúvida muito comum que eu recebo lá nos meus directs, dentro também das minhas soluções, dentro de mentorias que eu dou. E normalmente são profissionais, são mulheres que estão buscando entrar para essa área do digital e se sentem um pouco perdidas com essa informação. Então, bora lá. Normalmente, a consultoria, ela tem um teor muito mais voltado para diagnóstico de algum problema. São problemas mais pontuais. Então, eu sempre gosto de dar o exemplo de uma mentora ou uma consultora, enfim, na área de finanças, uma profissional que se especializou em finanças. Se ela quer dar uma consultoria, por exemplo, ela vai entender qual é o problema que aquela pessoa está sentindo, que aquele cliente está sentindo. Então, vamos supor que aquele cliente chegou com um problema pontual que é: poxa vida, não consigo ver a cor do meu dinheiro, não sobra grana no final do mês. Então, essa consultora da área de finanças, ela vai sentar com esse cliente e vai pensar assim: o que será que está acontecendo? Deixa eu ver aqui, me manda alguns prints aí das receitas, das despesas, vai conversar com essa pessoa dentro de uma reunião, dentro da consultoria, e ela vai analisar e vai fazer um diagnóstico. Então, por exemplo, poxa vida, eu acho que não está sobrando grana aqui, porque tu tens investido nisso, tu tá pagando muitas coisas que não são tão necessárias, tu tá pagando conta de repente atrasada e aí tu tá pagando alguns juros, ou muitas vezes acontece algum problema ali dentro de faturas que tu não precisa, né? Tu tá assistindo, por exemplo, tu assina Netflix e tu não tá assistindo. Então, esse profissional da área de finanças vai fazer um diagnóstico daquele problema e vai entregar um plano de ação. Então, ele vai identificar, ó, não tá sobrando dinheiro aí do outro lado, porque provavelmente tu tá fazendo isso. Então, o plano de ação é o quê? Fazer isso. Então, ele vai entregar um plano de ação e o cliente vai seguir com a vida dele. Como seria se essa profissional, ela fosse uma mentora na área de finanças? Ela faria o seguinte: ela entenderia quais são as dificuldades, as situações que aquela pessoa está sentindo. Pode ser que uma das dificuldades seja realmente não tá sobrando grana no final do mês. E aí, ela vai ter um método de acompanhamento para fazer esse cliente ver a cor do dinheiro dele no final do mês. Então, provavelmente vai ter esse acompanhamento aí de aproximadamente 2 meses, onde no primeiro encontro vai ter, por exemplo, um processo lá de autoconhecimento para essa pessoa entender quais são as dificuldades que ela está passando, quais são os valores dela, o que ela prioriza, o que ela não prioriza. Aí no segundo encontro vai ter como esse cliente vai colocar na ponta do papel receitas, despesas, tipos de planilhas que são importantes, quantas vezes no mês ele tem que fazer aquele planejamento. Já no terceiro encontro, como que ele vai investir aquela grana? Então, tem um passo a passo dentro de um método de ensino e tem esse acompanhamento entre uma sessão e outra. Então, a principal diferença entre a consultoria e a mentoria é que enquanto a consultoria é algo mais pontual, onde o cliente segue fazendo sozinho, a mentoria existe esse processo mais de ensino, de metodologia, onde o profissional vai acompanhar aquele cliente para que ele obtenha o resultado esperado. Então, eu sempre gosto de aconselhar as clientes que eu atendo que estão começando nessa área, começa com uma consultoria. Por quê? Porque nessa consultoria, a gente vai fazendo esses diagnósticos e a gente vai ganhando, inclusive, confiança para criar o nosso método de trabalho. Porque às vezes a gente quer fazer um método e não sabe por onde começar. E nas consultorias a gente já consegue ver, poxa, essa pessoa está tendo dificuldade aqui, eu preciso elaborar uma planilha. Opa, essa aqui está tendo uma dificuldade lá e eu preciso criar, de repente, um passo a passo para explicar para ela. Então, normalmente, essas são as principais diferenças entre a consultoria e a mentoria. Eu espero muito que tenha feito sentido para ti do outro lado. Se fez, me conta aqui embaixo nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo e até!